Oi, pessoal. Agora nós vamos falar a respeito de controles internos. Eu mencionei no vídeo anterior que a empresa tem várias ferramentas que podem ajudar e colaborar na administração do negócio. Mas que ferramentas são essas? Bom, no departamento de finanças você tem o gerenciamento do fluxo de caixa, dividido aí, separado por centro de custos, que é para facilitar a sua vida e você conhecer o valor, o montante que é gasto com cada departamento seu, bem como compras, bem como vendas. Isso um gerenciamento de fluxo de caixa pode fazer perfeitamente e pode ser numa planilha Excel, não precisa de nenhum software especializado para isso, tá? Um outro controle que a empresa precisa ter, e é muito simples de fazer, quando a gente fala em contabilidade, em balanço patrimonial, todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças, e não é, é muito simples. Basta que você tenha uma relação dos documentos e saldos de contas do seu ativo, que são os bens e direitos da empresa, ou seja, o valor que você tem no caixa, o valor que você tem no banco, o valor de duplicatas a receber, o valor do seu imobilizado e o valor do seu estoque. Isso compõe o seu ativo. E o seu passivo é tudo aquilo que você deve, ou seja, os teus fornecedores, o aluguel, a conta de luz, a conta de água, o teu contador, financiamento, se eventualmente você tiver algum, e aí você soma na coluna do passivo também o valor do capital social registrado na junta comercial, ok? Que é o teu patrimônio líquido. Ora, você tem um ativo de um lado, que são os bens e direitos, e o passivo do outro, que são as suas obrigações. A diferença entre um e outro resulta no seu lucro líquido até a data que você está apurando, ou no prejuízo acumulado, tá? Não importa quando você abriu a tua empresa, a partir do momento que você fizer isso, você vai perceber que você vai ter o controle do teu resultado mensal. A diferença de um mês para o outro, digamos o seguinte, nós estamos no mês de abril, por exemplo, e o lucro apurado ali, a diferença apurada entre o ativo e o passivo é de R$5.000. E no mês de maio, a diferença apurada é de R$9.000, procedendo-se da mesma maneira que você tem que manter padrão isso daí, ok? Se a tua diferença, então, foi de 9.000 menos os 5 do mês anterior, significa que esse mês você teve um lucro de R$4.000. É muito simples, é uma conta que você, meia hora aí, você faz, desde que você tenha os controles necessários para fazer isso. E onde é que você vai ter esses controles? Muitos deles no fluxo de caixa. Lá você tem todo o teu contas a pagar, todo o seu contas a receber, o dinheiro que você tem em banco e o dinheiro que você tem no caixa. É muito simples. O estoque, infelizmente, para você saber o valor do estoque, você vai ter que fazer a contagem dele, tá? A não ser que você tenha um controle também pode ser numa planilha Excel, de todas as mercadorias que você tem na loja. Ou, se você tiver uma quantidade muito grande, né, de bens no seu estoque, então você vai ter que ter um software adequado para que ele possa te responder essa questão bem rápido, de forma rápida. Porque numa empresa que tem, por exemplo, 2, 3 mil itens, para você conferir isso num dia só, fica meio inviável e impossibilitado até de fazer, né? Você não vai ter tempo hábil de fazer isso daí em apenas um dia. Então, o software para esse tipo ajuda você a ter esse resultado com mais rapidez. Lembrando que o valor do estoque tem que ser o valor do custo do produto e não o valor de venda, tá? Observa isso para que você não tenha números errados e através dessa análise, uma análise que na realidade ela nem existe, tá? É muito importante que você coloque os números reais nesse levantamento, porque a partir daí você pode começar a fazer um planejamento e olhando isso daí mês a mês, você passa a ter respostas para muitas perguntas que você tem, tá? O balanço, por exemplo,
ele responde, além do lucro ou prejuízo que você tem mês a mês, né? E sendo que no primeiro ele vai te responder o quanto de lucro ou prejuízo a tua empresa tem desde a data de abertura até esse primeiro balanço, né? É essa a diferença que vai te mostrar. Você passa então a ter outras respostas com balanço. Por exemplo, o índice de liquidez seca, né? Ou seja, se eu tiver que fechar minha empresa hoje, quanto é que eu tenho de dinheiro? Tá? O balanço também vai te responder isso. A liquidez geral, teu capital de giro, o endividamento com terceiros. E são vários outros índices de análise econômica e financeira que os bancos, inclusive, utilizam para te oferecer um crédito, né? Quando o banco te pede um balanço, é justamente para isso, para poder, através dele, dos números que você está informando, fazer essa análise e ver qual é a sua capacidade de pagamento para então poder te oferecer um crédito adequado à sua capacidade, ok? Então, antes de você mandar para o banco, é interessante você ter esse conhecimento, fazer essa análise do balanço. Uma outra coisa que o balanço te permite, junto com o fluxo de caixa, é fazer um levantamento do seu custo, para saber o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida, né? Se você tem o estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final, a diferença desse valor vai ser o custo da mercadoria vendida, tá? Você vê que é muito simples fazer essas contas. Por exemplo, controle de estoque. Você só vai colocar lá o valor da tua compra, né, pelo valor de aquisição. Lógico, aí você vai incluir os fretes. Dependendo da tua forma de tributação, você vai considerar tudo como custo, né? E empresas que pagam o ICMS, né, que fogem um pouquinho, que já são empresas de pequeno porte e lucro presumido ou lucro real, elas vão fazer o aproveitamento desse crédito de ICM, bem como do PIS e do COFINS. Não é o caso da microempresa. Por isso que, lembra bem, a forma de tributação ela é muito importante porque ela vai influenciar na vida inteira da empresa para muitas coisas, tá? Então é importante que você tenha essa consciência e aprenda a fazer tudo corretamente. A mesma coisa na casa das vendas, né? Um bom controle de vendas já te indica o quanto que você está devendo de PIS, de COFINS ou do Simples, né? Que é recolhido através de uma guia parecido com o DARF, chamado DAS, que é documento de arrecadação do Simples, ok? Então é importante que você tenha também esse controle. Na linha de produção, se você tiver controle de matéria-prima que é aplicada na produção, material auxiliar, peças e acessórios, né, em muitos casos são aplicados, bem como os salários mais os encargos, se você tiver tudo isso daí dividido lá no organograma, através do centro de custo, através da departamentalização da sua empresa, você conseguindo agregar também no fluxo de caixa essas informações, você passa a ter então um controle melhor a respeito do valor de custo de cada departamento que você tem na tua indústria, tá? Ou de prestação de serviço, se for o caso. Mas, de qualquer maneira, são instrumentos gerenciais que você pode utilizar para que te auxiliem na administração financeira, na administração e planejamento estratégico e no tempo de vida útil da tua empresa. Dessa forma, você fica sabendo as coisas com muito mais antecedência e te possibilitam tomar decisões mais rápidas e até solucionar problemas com mais rapidez, para que a tua vida seja sempre saudável, esteja sempre cumprindo as suas metas e podendo ter o controle total da sua empresa de uma forma bem simples, bem gerencial, e para isso você vai depender, é lógico, dos seus colaboradores, dos seus gerentes, para que eles te passem esses relatórios, tá? Mas é importante esse conhecimento. Você tem tudo na sua empresa sobre controle, não precisa ser nada muito sofisticado, mas que sejam úteis para que você possa administrar com facilidade, ok? Nos vemos no próximo filme.